Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e finalmente eu estou retornando ao cinema. Não ao cinema propriamente dito, aliás, para a tela de exibição ou para a célula de exibição, mas sim para, infelizmente, o filme em casa mesmo. Eu acabei de assistir um filme que estreou há algum tempo, na verdade há alguns meses, é um filme de 2020. É pro gênero um filme relativamente longo, ele tem algo em torno de 1 hora e 45, 1 hora e 47 minutos, e é um desses últimos filmes da Pixar, no caso o Soul, né? Ou A Alma, né? Enfim, né? E o grande destaque pro filme, que eu acho que de forma proposital a mídia, quando fez a divulgação, acabou não destacando, o que não é segredo ou, enfim, motivo de surpresa para mim nem para ninguém, é que o filme é totalmente protagonizado ou co-apresenta personagens que são negros. E para surpresa de ninguém, é o primeiro filme da Pixar, essa empresa que existe há mais de 20 anos, que traz mais de um personagem negro. E repetindo, né, não é segredo para ninguém que naquela sociedade altamente preconceituosa e racista, que é a norte-americana, um filme não é capaz de comportar mais de um personagem preto. E repetindo, mesmo que esse traga essa inovação, com um elenco composto por personagens negros, a mídia mundial não fez questão nenhuma de destacar isso e de enfatizar que a história tratava disso, né? Desse mundo, entre aspas, que tenta tratar de uma forma comum, né? Ou normal, habitual, o fato de que existem outras etnias que não apenas aquela caucasoide. Ponto. Acho que esse deveria ser o comentário principal de qualquer pessoa que assista esse filme e se propõe a fazer um comentário mínimo. Porque realmente eu fiquei surpreso, porque de fato eu evitei assistir vídeos, ler críticas ou qualquer espécie de comentário em relação a esse filme. Mas na época da internet é meio complicado de se realizar isso. E em nenhum lugar eu vi nenhuma menção a esse fato, né? De que, primeiro, era esse não só o primeiro filme da Pixar protagonizado por uma personagem negra, por um ator negro, mas como também todo o elenco era composto ou por negros ou por mestiços, latinos, vamos dizer assim, porque para minha surpresa durante o filme eu achei assim uma porque, claro, é um desenho, né? Um desenho animado. E ao longo do filme eu fiquei assim, nossa, tem uma personagem, uma conselheira no filme que tem uma voz familiar. E eu, de quem é essa voz? Aí quando acabou o filme, eu fui dar uma olhada nos créditos e percebi que de fato tinha uma figurinha ali que era conhecida e uma atriz da qual eu gosto muito, que é a Alice Braga. Que a história é simples, ela conta a história desse Joey Gardner, que é interpretado pelo Jamie Foxx, que é um professor de escolinha da periferia. Ele dá aula de músicas porque ele é um artista amador, ele é um amante do jazz, né, do soul. E, enfim, né, ao longo da vida ele não conseguiu ali galgar uma oportunidade de tocar numa banda de renome ou de fazer sucesso no ramo artístico, que no caso é o musical. E era uma personagem que encarava que, entre aspas, a missão, o objetivo de vida dele era cantar, né? Ser um jazzman. E, felizmente, ele falece sem realizar esse suposto propósito da vida dele. E no Além Vida, ele se recusa a ir para esse encontro com o ser maior, que ele mostra essas depois todo ser humano ele tem uma alma e quando a pessoa morre, não só o ser humano, qualquer outro ser vivo, ele se essa alma, né, esse espírito, o soul, né, ele se reconecta com essa luz universal, né? E perde-se, se desapega de sua individualidade no encontro com essa unidade maior, né? Que é o sublime,
o que é o Deus, né? E a personagem, que é o Joey Gardner, ele se recusa a perder a sua individualidade para se unir com o Uno antes de realizar aquilo que ele acreditava que era o propósito da alma dele, que era ser um grande músico. Então ele consegue ali escapar dessa união e vai para um outro espaço ali desse pós-vida, né? No qual que eles chamam de antes da vida, né? Que as almas elas são preparadas para vir ao mundo, para habitar um corpo. E lá ele conhece esses conselheiros que são espíritos, né, ou entidades que orientam essas almas que encarnarão na Terra. A ideia é que ele conhece uma dessas conselheiras, é interpretada, pelo menos a voz, né? Pela Alice Braga, que, como eu disse, ao longo do filme achei assim, uma voz curiosa, uma voz familiar. Depois eu fui dar uma olhada, né? E realmente era dela mesmo. E lá ele conhece uma dessas almas que são destinadas a encarnar uma criança que é a 22. Porque lá no além, como eles ainda não têm uma personalidade, não têm a vivência na Terra, eles não têm nome e eles se denominam a partir de números. E o Joey Gardner, que é essa personagem que é interpretada pelo Jamie Foxx, que ele quer voltar para a Terra, porque ele se recusa a morrer antes de realizar o propósito de vida dele. Ele é, entre aspas, destinado a orientar, a ajudar essa 22 a encontrar, entre aspas, o seu objetivo de vida, né? Ou um propósito que levaria ela a se apegar à vida material, para poder, entre aspas, ter essa experiência da vida material. E o Joey Gardner, ele aproveita isso porque nem a 22 quer vir para a Terra e o Joey Gardner, por sua vez, ele não quer ir para ficar nessa pós-morte e se unir aí com o sagrado. Ele quer manter a sua individualidade, pelo menos enquanto ele não realiza aquilo que ele achava que era o seu propósito, que era de se tornar um grande músico. Então eles vêm para a Terra e passam por uma série de peripécias. Ponto. Basicamente a história é só isso. Apesar de ser um desenho, ele não é, entre aspas, infantil, ele toca em assuntos sérios, como essa questão da morte, dessa possibilidade da vida do além. Eu achei curioso a forma como eles representam essas entidades espirituais, porque nesse mundo do além-vida, dessa outra realidade, existem entidades diferentes que não são únicos exclusivamente aquelas almas que encarnarão ou que virão para o mundo material, né, para o plano material, mas há também outras entidades, né, ligadas à própria constituição etérea ali do cosmos. Então eles representam essas entidades, esses diversos seres de formas diferentes, e repetindo, ele toca nesse assunto da morte, do luto, etc., de uma forma assim, bem suave, que a criança ela pode assistir e se identificar com os bonequinhos, que eles são bonitinhos, eles são azuis, né, parece assim parece um feito de algodão doce. E a criança pode assistir, achar bonito, curioso, e não, enfim, não vai se sentir chocado pelo fato de ele estar tratando da morte. E o pai que vai acompanhar ali a criança, né, o filho ou a filha, ao assistir o filme, também não vai se sentir muito lesado, porque o filme tem uma proposta que é curiosa também, tem um roteiro um pouquinho mais denso, tem uma trilha sonora ali que é composta por jazz, que é muito bacana também. Tanto é que eu fiquei assistindo os créditos até o final, porque eu gostei da trilha sonora. E repetindo, toca em vários assuntos que são curiosos. Tem essa parte ali do filme que, entre aspas, é um filme no qual, aliás, é um universo, uma sociedade na qual não existe racismo e as pessoas vivem de forma harmoniosa e equitativa, né, com equidade, o que sempre eu acho um tanto quanto desonesto, porque, enfim, né, simplesmente fingir que racismo, preconceito, exclusão social não existem, é sempre uma coisa que para mim é de, não vou dizer de mau gosto, é desonesto, né? Falta de,
não vou dizer nem falta de sensibilidade, repetindo, é desonestidade mesmo. Eu detesto esse tipo de obra, seja no cinema, seja na literatura ou em qualquer outra manifestação artística que faça questão de esquecer não só o racismo e o preconceito, mas esquecer também as consequências dessa forma de exclusão e de taxar e de menosprezar o outro. Enfim, né, apesar de esse aparente esforço e reconhecimento dessa empresa multinacional que é a Pixar, o Disney, de, entre aspas, dar um espaço para a manifestação das minorias, eu ainda acho bastante, repetindo, né, é mais do que desagradável. É um sintoma, né, ou uma expressão da desonestidade dessas empresas. Em especial a Disney, né, que sempre teve uma postura altamente excludente, racista, preconceituosa, misógina, mas agora que, entre aspas, os grupos considerados minoritários, que de fato não somos, passam a exigir com mais força espaço, né, para a igualdade de espaço e de expressão, aí essas empresas multinacionais calhordas passam a dizer que não, olha, agora nós estamos incluindo. Mas, entre aspas, é uma inclusão que faz o esforço de esquecer os crimes que já cometeram no passado e os produtos da Disney representam uma verdadeira história ali de como que determinadas atitudes racistas, preconceituosas, misóginas foram usadas e reproduzidas à exaustão. Agora eles, entre aspas, fazem questão de esquecer esse passado, ao ponto até de excluir ou de banir determinadas obras deles do passado, como se isso sanasse ou resolvesse o problema, ou de fingir que agora eles estão incluindo. E esse trabalho de inclusão das chamadas minorias se dá a partir da, entre aspas, da não tematização das consequências do racismo, né? E de como ele se expressa nas diversas mídias e espaços socioculturais. Pelo menos para mim é muito difícil assistir um filme desse e não pensar nessa série de temáticas ligadas ao preconceito, né? Em especial isso que chama de racismo estrutural. E ele é. Enfim, né? Agora, deixando o tema dessa tentativa de esconder, né, o machismo, não é? Ou outros temas ligados ao preconceito, o filme é bom? É. Segue aquela fórmula já tarimbada da Pixar que a gente vê desde Toy Story ou A Vida de Inseto? Não tem assim um elemento de inovação. O que muda é, entre aspas, o design das personagens. Tem as alminhas e tal, né? E só. Eu não vejo nada assim de destaque para dizer, nossa, que filme genial, né? É imperdível. Você tem que ver, vai mudar a sua vida. Não. Há 20, 25 anos, a Pixar, a Disney agora, desenvolver uma fórmula para cativar o público através de suas obras e eles sempre repetem aquela mesma fórmula já tarimbada que todo mundo conhece, muda-se a temática, levemente o design das personagens, que vocês notam que há, entre aspas, uma certa similaridade entre as personagens, eles seguem sempre o mesmo design, desde lá do Toy Story. Então, assim, inovação zero. Os personagens são carismáticos, você percebe ali que os atores são esforçados, como tem o Jamie Foxx, como é que é o nome da 22? É Tina Fey. Tem lá Alice Braga, para dizer que tem um representante latino no filme, né? E aí todo mundo comemora. Mas também é difícil fingir que o mercado brasileiro não é composto por mais de 215 milhões de prováveis espectadores. Não continuar ignorando o Brasil e a América Latina, de uma forma geral, é uma tolice por parte dessas empresas estrangeiras, né, como a Pixar, Disney, Marvel, etc. Né? Mas, repetindo, o filme é bom, mas, repetindo, como ele se esforça a reproduzir ou encenar um mundo no qual não existe preconceito e racismo,
me deixa um tanto quanto desconfortável enquanto eu assisto o filme. E para mim isso diminui e muito uma provável avaliação que eu viesse a fazer sobre o filme. Eu sempre daria uma nota muito baixa, se eu fosse dar uma nota justamente por causa disso. Porque, repetindo, ignorar ou criar um mundo no qual racismo e preconceito não existem e que, entre aspas, os diversos grupos sociais vivem de forma harmoniosa, é, é assim, eu não sei. Eu acho até graça, né? Para não dizer que é um tanto quanto desonesto, né? Mas, enfim, né? É a Disney fazendo as coisas que ela sempre faz. E a Pixar também, como eu disse, é um filme bem feito, tem personagens que são carismáticos, tem aqueles bonequinhos fofinhos que é para criança querer comprar e colecionar para extorquir dinheiro dos pais. Só. A trilha só agora, claro que é um filme bem feito, é um filme cuidadoso, tem uma trilha sonora excelente, tem um elenco impecável, tem um bom design ali das personagens, tem uma história cativante. Quando chega na metade, quando tem um determinado momento do filme, aí eu paro para olhar o tempo de duração de caramba. Tem 42 minutos. Ainda faltam 56 minutos para terminar o filme. 59. O que é que eles ainda vão inventar para esse filme, meu Deus? Eu fiquei assim pensando. Porque, assim, devido à quantidade que é muito pouca de personagens, esses filmes da Pixar sempre fazem essa viagem que é muito intimista. Porque, repetindo, geralmente há poucos personagens nessas obras da Pixar e o espectador é levado a realizar esse mergulho profundo sobre aquele universo psicológico daquelas personagens, né? São filmes sempre muito intimistas e não há como você não realizar uma identificação, né, com aquelas personagens. E isso engrandece o filme. De fato, você se preocupa com o desenvolvimento das personagens. Como sempre é um filme voltado para o público infantil, eminentemente, então sempre há aquela liçãozinha de moral no final da obra, né? Que é a vida, né? Aí eu me lembrei até do Abu Janra, que no programa dele, Provocações, ao final do programa ele perguntava o que é a vida? E os entrevistados sempre ficavam meio titubeantes em relação à resposta. E nesse filme ele pergunta isso o tempo inteiro, né? Será que o ser humano ele tem um propósito, ele tem um objetivo? E ao final do filme, o público é levado a admitir que não. As pessoas não têm um propósito, um objetivo, uma essência. E ele nem dá uma resposta à la Sartre, né? Sartre, né? Que é existencialista, né? Ah, você faz a si mesmo ao longo da sua existência, né? O ser humano ele não possui uma essência que é prévia, né? Um elemento metafísico. Ele vai para uma outra direção, né? Como se essas atividades cotidianas, elas, entre aspas, elas não te constituem, mas elas fazem com que você valorize essas ações cotidianas, que você não deve, entre aspas, esperar determinados momentos da sua vida para ser feliz. O momento de ser feliz ou de se sentir realizado é agora, a partir das suas ações cotidianas, né? Que me lembra muito, entre aspas, a perspectiva dos gregos, não dos gregos, dos filósofos antigos, né, como os estoicos, etc. Né? Essa noção de lem, não de lembrar-se que você vai morrer, mas de lembrar que essas ações cotidianas elas são importantes e elas constituem a nossa existência. Né? E, o pano de fundo é psicologizante ou até filosófico barra estoico ali do filme. É muito curioso, é cativante, mas repetindo, pelo fato deles fazerem questão de pintarem, né, de criarem um mundo no qual não existe racismo e preconceito e que esses grupos sociais eles vivem de forma harmoniosa e que os problemas psicológicos dos indivíduos eles se devem único e exclusivamente para a forma como eles encaram a vida, torna para mim o filme um tanto quanto intragável. Eu não consigo ver um filme desse e achar que ele fez um bom papel. Ah, ele está incluindo o negro, olha ali, ó, o negro é o protagonista, né? Mas, aí repetindo, ignorando essa
esse meio ambiente hostil, né, para o homem negro, para a mulher negro. Aí, repetindo, eu acho um trabalho da Pixar e da Disney infeliz, porque ele simplesmente, ao ignorar o racismo, ou ao não, apesar dele apresentar os negros no protagonismo da história, né, da narrativa, mas ao fingir que não existe o problema do racismo, do preconceito em relação ao homem e à mulher negra, o filme ele não faz um bom serviço, ele faz um desserviço. Né? E, repetindo, é sempre algo que me incomoda nesses filmes. E é uma chave ali para que a gente se alerte para o quanto que essas empresas fazem um trabalho que é danoso, que é nocivo e que, de fato, é prejudicial para uma série de causas que são ultra relevantes, né, como o combate ao racismo, ao preconceito, à misoginia. Apesar de, entre aspas, essas empresas, repetindo, como a Pixar, a DreamWorks, a Disney, a Marvel, a DC, nesse último decênio, se esforçar muito para tentar tirar essa peste, essa mácula de preconceito, ou de racismo, ou de sexismo, mas eles fazem esse trabalho, a Marvel nem tanto, porque ela sempre teve, entre aspas, um posicionamento um pouco mais forte e questionador em relação à misoginia, ao racismo, etc. Vide a Capitã Marvel, a She-Hulk, deixa eu pensar no outro, Luke Cage, o Falcão, etc. Mas a Disney e a Pixar, nessas duas empresas que se devoraram ali mutuamente, fazem questão de ocultar, em especial a Disney, esse desserviço que a Disney sempre fez, né, de promoverem obras que são misóginas e racistas. Né? E como eu disse, nessa tentativa de simplesmente fingir que não fez esse trabalho pernicioso e negativo ao longo de quase um século, né, no caso da Disney, e de que agora simplesmente ao apresentar personagens negros, fingindo que, né, apresentar um mundo no qual não existe o racismo, preconceito, xenofobia diversas, para mim é um tanto quanto perigoso. E repetindo, para mim é impossível assistir um filme como Soul e não fazer essa série de reflexões sobre o papel ou as representações do homem e da mulher negra na sociedade odierna, né, ou contemporânea. Apesar do filme ser muito bom, mas ao fazer a escolha de fechar os olhos para o racismo e para o sexismo, ele acaba, na verdade, fazendo um desserviço. Não traz uma contribuição positiva. Né? Agora, há esse esforço da Pixar de pensar em filmes diferentes, que sejam visualmente atrativos e inovadores. Ela faz isso aqui no Soul? Não. Quem já viu outros filmes da Pixar virá aqui mais do mesmo. Os únicos dois pontos de destaque são a trilha sonora, que é composta exclusivamente por jazz, e eu acho muito bom. Tanto é que tem momentos que é só o personagem ele tocando seu piano, ou a garotinha de 7 anos com o sax. Pronto, tá ótimo. Não precisava nem de uma trama complexa, mostra os personagens e a música, que já estaria ótimo. E tem esse outro ponto de destaque de que todo o elenco é composto tanto por personagens como atores que são negros ou latinos, que é o caso de Jamie Foxx, né, que é o protagonista, e da Alice Braga, que tem um certo destaque na trama. E, no mais, é tentar fechar os olhos para o fato deles fingirem que o racismo não existe. Isso aí é invenção desses grupos, né, negros que ficam com como é que se diz? Com mimimi, que não é verdade, o racismo existe de fato, e a prova disso é o trabalho que um filme como o Soul faz. Né? Assim, um filme covarde, né? Digamos assim. Repetindo, o roteiro ele é muito bom, as personagens são cativantes, a trilha sonora é excepcional, mas pelo fato dele fingir que não existe racismo e pensar que simplesmente por trazer atores e personagens negros, né, e negras, isso resolverá o problema, não vai resolver o problema e, na verdade,
só evidencia isso. Você parar e pensa, por que, que a Pixar nunca apresentou um personagem negro antes? Ah, sim, já teve. Teve um lá no... Como é que é o nome? Nos... Até esqueci, é um dos super-heróis lá, esqueci o nome. Tinha um senhor gelado, que era o melhor amigo do senhor incrível, e ele era negro. Ponto. E eu não me recordo de haver outros personagens negros ou negras na Pixar. A Disney, pior ainda. Tem um ou outro, ela fez assim, a princesa e o sapo, e acho que só. E é isso, essas empresas sempre fazem esse papel de esquecer, não é, que existem os homens e as mulheres negras. Enfim, né? Agora, tirando isso, que é uma parte significativa do filme, ele traz mais do mesmo, né? Tem um bom roteiro, repetindo, tem personagens que são cativantes, é uma boa forma de tematizar a morte, em especial por ser um filme e ele será ali muito assistido por crianças, mas não tem nada do que a gente já não tenha visto, não tem, além da trilha sonora e do Jamie Foxx, né? Que é o protagonista, não tem muita coisa de destaque, e eu não gostei da personagem principal, que esse professor de música, o Joey Gardner, ele não trazer trejeitos, né, do Jamie Foxx. Eu senti falta disso. Porque eu sabia que a voz era dele, mas a personagem não parece com ele. Eu achei assim meio chato, né? Como, por exemplo, no filme Expresso Solar, que eu acho que é da DreamWorks, que tem uma personagem que tem a voz do... Como é que é o nome? Do Tom Hanks. E o filme, o personagem é o Tom Hanks. E aqui, não. A personagem, esse Joey Gardner, né, que tem a voz do Jamie Foxx, não é ele, não parece. Eu não saquei. Parece que eles escolheram assim um... Ah, vamos fazer um filme com um elenco negro, vamos escolher aqui algum ator bom, né? Porque para trabalhar no nosso filme tem que ser um negro ali que deu sangue a vida inteira, né? Aí tem esse coitado de Jamie Foxx que tem uma carreira excepcional, né? Como em filmes como Ray, né, que ele interpreta o Ray Charles. Ah, vamos escolher um negro. Tem esse aqui, bota aí no filme. Pronto. Aí você percebe que poderia ser qualquer ator negro para fazer um personagem que é assim, bem genérico. Você fica assim, poxa, velho. Mas enfim, né? O que se pode esperar aí da Pixar e da Disney? É isso, né? É reprodução mesmo de preconceitos diversos, seja do racismo, da xenofobia, da misoginia. E eles fingindo ali que não, estamos pagando uma dívida histórica. Mentira. É só mais uma forma de faturar dinheiro em cima de uma outra causa. E é só. O filme é bom? É. Repetindo, tem um bom design de personagens, tem um roteiro excelente, tem personagens que são cativantes, mas é mais do mesmo. Você já viu outros filmes da Pixar e da Disney, vai só rever. Até repetindo, o design de personagens é o mesmo. Agora, como eu disse, tem uns seres lá espirituais que renderão os bonequinhos, né, uns colecionáveis. E só. E a trilha sonora que, repetindo, eu fiquei até o final dos créditos acompanhando, que eu achei muito bom. Se eu recomendo assistir o filme, recomendo, guardando essas ressalvas. Você respira fundo, finge que acredita naquele universo falso que o filme traz, segue em frente, né? E por enquanto é só, vou tentar não morrer de raiva aqui com o filme, que ele deixa realmente uma série de pontos a desejar. Repetindo, o roteiro é bom, o desenho é legalzinho, mas pelo fato dele esquecer que existe o racismo, eu acho que eles precisam aqui ou viver, né? Já que é a proposta do filme, ou pelo menos ter uma leitura um pouco mais complexa. Pega aí para ler, um autor como Francis Fanon, já seria uma contribuição mais do que suficiente para a obra. E por enquanto é só, até o próximo filme, se eu sobreviver. Até lá, até logo, até breve.